Uma vez juntos para estudarmos um pouco do Evangelho de Jesus. Antes de nós iniciarmos, nós fomos buscar a palestra da noite de hoje em 3 capítulos do mesmo livro. Esse livro é o Vinha de Luz, e nós encontramos o assunto no primeiro. Nós encontramos o... Tem som, não? Nós encontramos os assuntos no capítulo 6, Esforço e Oração, que é o título da palestra, no capítulo 65, que é Pedir, e no de número 66, Como Pedes. Na verdade, antes que nós entremos diretamente na palestra, nós gostaríamos de falar que a promoção dos livros na Casa Espírita continua. Este é um dos últimos lançamentos nossos, por psicografia. O livro A Executiva trata de uma executiva da área de TI, ou seja, de tecnologia e informação, que desencarna e não tem nenhuma noção sobre a questão da vida espiritual. Tudo que ela vê na vida espiritual desencarnada, ela entende ser um problema de natureza mental. É muito interessante para nós verificarmos o que é a questão de chegarmos em um país sem termos a possibilidade de falar a língua daquelas pessoas. O Kardec menciona isso no livro dos Espíritos, quer dizer, se nós formos à China sem falar mandarim, fica muito difícil, né? Fica muito mais difícil. Então, o desconhecer de nós mesmos na questão da espiritualidade traz dificuldades tais quais o exemplo dado por Kardec. Outra história é da de Olinda, Uma Chance para Perdoar, que ela tem... o início se dá com espíritos envolvidos na época do reinado de Henrique VIII, ou seja, problemas que se iniciam quase 500 anos atrás e que vão ter o seu encaminhamento através até mesmo de ações junto ao Grupo Espírita da Prece, que foi dirigido por Francisco Cândido Xavier. É muito interessante. E, como dissemos, a promoção aqui no centro continua. Um livro é 10, 2 é 20. Você pode ver que o preço é bastante convidativo e você tem o brinde hoje do psicógrafo assinando o livro, caso você compre. Como nós sabemos, espíritos não materializam dinheiro para pagar aluguel nem conta de luz, não é verdade? Então é a nossa participação que faz com que a casa continue nos oferecendo a qualidade de todos os trabalhos de assistência que ela nos oferece. Muito bem, mas a questão do primeiro capítulo, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, que é de autoria de Emmanuel, o Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel traz um ensinamento de Jesus, porque é interessante nós verificarmos o quanto o Espírito, em relação a questões de mudanças, sejam elas positivas ou negativas, exige-se tempo. Na questão de Emmanuel, muitos já sabem desta informação, já têm essa informação, nós vamos encontrar Emmanuel em várias reencarnações. Primeiro, as mais importantes, entre outras, ele é Públio Lentulus no romance Há 2000 anos, depois o escravo Nestório no romance 50 anos depois, que ele, desse senador que é Públio Lentulus na Palestina, que teve contato e conheceu Jesus, e aliás Jesus cura a própria filha dele, a Flávia, ele vai se tornar, nesse segundo momento, nessa outra reencarnação seguida, ele se torna um escravo judeu e acaba se convertendo para o cristianismo e é executado no circo romano. Depois nós vamos encontrá-lo em Ave Cristo. Depois de Ave Cristo, nós encontramos o mesmo personagem no livro Renúncia, como um frei amigo um frei Damião, amigo do personagem principal. E é neste livro que é interessante uma observação que Alcione, a personagem central do livro, faz a respeito de Frei Damião, que é uma das reencarnações de Emmanuel, que seria o mentor de Francisco Cândido Xavier e o responsável, entre tantas outras obras, desta obra também. Ele vai dizer para Alcione que o Evangelho de Jesus é tão rico, que ele não deve ser estudado capítulo a capítulo, mas sim versículo a versículo. É interessante notar que essa característica é mantida nele quando ele faz esse trabalho com Francisco Cândido Xavier, porque ele pega
dos evangelistas, por vezes, a uma frase ou, às vezes, uma pequena parte de uma frase dos ensinamentos do Cristo ou das cartas de Paulo ou dos Atos dos Apóstolos. E, em cima desta frase, ele trabalha com uma profundidade impressionante, dizendo pouco e entregando muita qualidade para todos nós, para as nossas reflexões. No capítulo número 6, ele vai falar, então, sobre a questão de que o registro de Mateus, em 14:23, que ele diz: despedir da multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. No capítulo 65, da mesma obra que fala a respeito da questão da prece, Mateus, registrado no capítulo 20, versículo 22, Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. E no capítulo 66, como pedes, é a pergunta, João, em 16:24, quer dizer, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e obtereis, para que o vosso gozo se cumpra. Muito bem. Nós vamos buscar uma definição, entre tantas outras que existem sobre a prece, de Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma Gandhi. Mahatma é uma denominação, é grande alma Gandhi. Apesar de ter sido um implementador do Pacto da Não Violência, desencarnou em 30 de janeiro de 1948, através de um ato de violência de fanáticos, aos 79 anos de idade, quando ele foi assassinado. Ele faz, entre outras definições, uma delas a respeito da prece, que é belíssima. Ele diz: orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Isso é simplesmente fantástico, porque ele está dizendo que nós vamos um dia chegar a tal condição em relação ao processo evolutivo que a nossa oração será a mesma coisa que a nossa respiração. Que nós fomos exercitar ou fomos assimilar, automatizar, quando nós estagiamos como princípio inteligente ou princípio espiritual no vegetal. Ou seja, ninguém se preocupe que foi uma samambaia, mas, apesar de ter umas ou outras sempre andando por aí, mas o fato é que, na realidade, é o princípio, que não é espírito, nós somos espíritos, é o princípio. E, aliás, não existe individualização nesse período. Ele vai estagiar no mineral para, dentro desse estágio, assimilar a condição de manter o processo todo dos seus átomos unidos, né? Entre outras características. Quando vai para o vegetal, não é só a automatização da respiração. Através do processo da fotossíntese, nós vamos também automatizar a questão da circulação sanguínea e inícios da sensibilidade, porque nós devemos ter muita gente aqui que fala com planta e já percebeu que ela não tem um cérebro para responder, mas é sensível, porque nós temos princípios ali dentro do vegetal que tem sensibilidade. E sensibilidade, apesar de ser sinônimo no dicionário como sensação, sensação depende, conforme a medicina, de um cérebro. A planta não tem cérebro, logo, porém, tem sensibilidade. Sensibilidade é nós passarmos a mão aqui, por exemplo. Isso é uma questão de sensibilidade. E é ali que nós automatizamos a respiração. Nós não pensamos para respirar, não é verdade? Nós podemos pensar, dar comando inteligente para suspirar, mas nós não pensamos para respirar. Nós não pensamos para piscar. Nós não damos comando inteligente para piscar. Nós não damos comando para uma série de ações que acontecem na nossa organização biológica inteligente. Andar, por exemplo, né? Mover a perna direita e esquerda, não existe comando inteligente para a movimentação, existe comando inteligente para iniciar ou a caminhada ou a corrida. Mas depois nós não precisamos ficar pensando perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Porque se tiver um cachorro correndo atrás de você, é perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, você vai esquecer de respirar e morre por asfixia. Né? Porque se fosse todo baseado em comando de inteligência, funcionaria disso. Veja que maravilha a definição de Gandhi. Um dia nós vamos orar, não é? Como nós respiramos. E essa questão da oração, ela vai tomando um vulto muito maior do que nós possamos entender.
com a relação criatura-criador, que não se dá em momentos específicos porque é uma questão de postura. A oração há que ser, de repente, uma conversa agradável, construtiva, uma leitura de uma boa obra, né? Assistir um bom filme, assistir uma peça, estarem reunidos, por exemplo, reunidos numa assembleia como essa, né? Estar voltado para, por exemplo, poder admirar o que é belo. Há que ser uma oração, há uma ligação criatura-criador, ou seja, aquilo que está à disposição nossa, a começar de nós mesmos, que somos suas criaturas, nessa relação aonde nós vamos chegar um dia e automatizar de tal forma que nós estaremos respirando, ou seja, aquilo que Gandhi falou, a respiração da alma. Porém, quebrando as estruturas infantis em relação ao Criador, como a criança que chega de frente, por exemplo, à gôndola de brinquedos, não é? Ou seja, a prateleira de brinquedos, e quer tudo e ao mesmo tempo não sabe o que quer. E se de repente o adulto atende a criança em vários itens, ela depois de meia hora com todos aqueles brinquedos, ela vai estar brincando às vezes com a tampinha da garrafa. Ou seja, é uma relação onde, claro, nós também evoluímos em relação à questão desta nossa ligação criatura-criador. Saímos de estágios extremamente primitivos, aonde, claro, foi importante esta relação com os aspectos da natureza que atendiam às nossas necessidades. Só que evoluímos muito. E esta questão de nos relacionarmos com a divindade já não pode ser mais uma relação onde uma das lições, conforme nós vimos, é na questão de pedir, nós não sabermos o que estamos pedindo. Porque é evidente que Jesus nos ensinou que se nós pedíssemos em seu nome, nós seríamos atendidos. Mas há que se saber o que pedir. Porque pedir as coisas que são óbvias e depende do nosso esforço, por si só a resposta já está aí, sim ou não? Mas existem coisas que se nós pedirmos, nós, sem sombra de dúvida, seremos atendidos. Imediatamente. Por exemplo, pedir discernimento, pedir força para o trabalho, pedir condição de administrarmos, termos clareza e luz em relação à questão de administrarmos bem o uso do livre-arbítrio. Esses pedidos são atendidos de imediato. Agora, pedir casa nova, carro novo, namorada nova, namorado novo, etc., e coisa do gênero, isso diz respeito ao esforço de cada um. Melhorar a situação financeira diz respeito ao esforço de cada um de nós. Né? Né, essa relação com Deus não pode ser mais infantil. Há que ser uma relação que funcione para um todo que somos nós. E ela funciona de fato, porque na realidade, como nós já sabemos, nós não somos uma criatura, e já falamos aqui em outras oportunidades, nós não somos uma criatura que vive com o consciente e o subconsciente dessa existência. Querem ver como a prece funciona em relação a nós? Como, por exemplo, nós podemos ter a fonte que se purifica com a água limpa que se coloca. Não adianta pegar a fonte que está poluída e ficar mexendo, revolvendo a água. Há necessidade de acrescentar água limpa para que ela comece a fazer a limpeza, não é? Ou seja, a destilação do líquido que está contaminado. O que acontece conosco é exatamente a mesma coisa em relação à prece, que por vezes nós não avaliamos aquilo que de fato a prece funciona para nós. Como dissemos, nós não somos só consciente e inconsciente desta existência. Nós somos consciente dessa existência, inconsciente desta existência. Temos o inconsciente profundo, onde estão todos os registros de tudo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós vivenciamos, seja em que reencarnação for ou em qualquer outra dimensão que nós estivemos. E temos o superconsciente, que é exatamente onde se registram, onde estão registrados aquilo que nós seremos em relação às qualidades superiores, aquilo que a gente vem exercitando, ou seja, a condição de amar, de perdoar e coisa do gênero. A oração funciona como um verdadeiro refrigério nisso tudo, mais ou menos como uma das lendas
que é de origem oriental, onde um mestre ele levava os seus estudantes todos os dias para um certo monte para orar. Todos os dias, mês após mês. E certa feita, um dos estudantes perguntou para ele, disse, mestre, na realidade, eu não entendo muito como funciona essa questão da oração. Porque nós vamos todos os dias, nós subimos o monte para orar. Só que eu já não me lembro mais o que eu fiz, ou na minha prece, da semana passada. Olha que coisa interessante, né? Às vezes somos nós diante dos nossos pedidos, né? Pede. Quando está recebendo, já está pedindo coisas lá na frente. É bem uma relação, por vezes, que fica infantil, né? Pede, mas não se sabe o que está pedindo. E nós temos que entender o seguinte, Deus sempre nos atende, em todas as hipóteses. Porque se nós não recebemos aquilo que estamos pedindo, nós também estamos sendo atendidos. Porque, na realidade, se não recebe é porque não tem maturidade para receber. Não é fato? Quando nós temos maturidade, nós recebemos. E não necessariamente aquilo que nós recebemos é exatamente de acordo com aquilo que a gente quer. É a mesma coisa da criança que pode pedir para o adulto uma faca para brincar. Nós temos o bom senso para não dar a faca, não é verdade? Ora, achar que Deus tem menos bom senso do que nós seria extremamente infantil. Mas aí, como o estudante ficou fazendo um questionamento sobre esse processo, o mestre disse o seguinte, está vendo aquela cesta de palha que está ali? Ele disse, sim, faça o seguinte, pega essa cesta, desça até o rio, encha, coloque água dentro e traga para mim. A gente sabe que cesta de palha não retém água, né? Mas ele foi lá, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era o mestre, ele era o aluno, ele foi lá, pegou a cesta, quando chegou, a cesta estava vazia. Ele disse, olhe dentro da cesta, o que você vê aí? Disse, a cesta está vazia. Eu falei, então, repita a operação. Aí, o rapaz foi lá, pegou a água, quando chegou na frente do mestre, disse, o que você vê dentro da cesta? A cesta está vazia. Então, repita a operação. Aí o sujeito já deve ter ido, né, com aquela boa vontade, pegou a água de novo, chegou na frente do mestre, estava vazia. Disse, o que você vê dentro da cesta? Aí o aluno observou com maior atenção e disse, ela está mais limpa. Ele disse, é exatamente isso que a prece faz conosco. É exatamente isso que a prece faz conosco todas as vezes que nós nos dirigimos com o Criador. Todas as vezes. Nós fazemos um trabalho gradativamente de higienização em nós mesmos. Se o que temos no subconsciente profundo, porque tudo isso se relaciona, o que está no subconsciente profundo sobe como tendências, como intuições e coisas do gênero. Nós temos a questão do consciente atual, nós temos o inconsciente atual, nós temos o superconsciente e tudo isso se relaciona. Quando nós fazemos a prece, ela vai entrar nesse circuito. Aquilo que temos por vezes no inconsciente profundo, que podem ser situações onde a educação não conseguiu resolver como um todo, porque existem determinadas tendências que o período da educação que se dá de 0 a 7 anos, onde há a fixação do processo, nesse período muitas tendências do espírito podem ser eliminadas se não tiverem grande profundidade ou então pelo menos amenizadas. E as qualidades, tendências que podem não ser boas, e as qualidades podem ser estimuladas. E é exatamente por isso que a educação sempre está relacionada com os familiares responsáveis e não com a escola, porque a escola é complementar, não é o ponto central da educação. Ora, por vezes a educação funcionou, mas ela não funciona integralmente porque ela é impossível, né, de se trabalhar
todo o histórico que tem aquele espírito. E, evidentemente, cada vez que fazemos a prece, naqueles aspectos ainda por vezes não resolvidos, ela vai atuar nesse inconsciente profundo da mesma maneira que a água atua na fonte para higienizá-la, para limpá-la, para purificá-la, da mesma maneira que a água no cesto de palha acabou deixando mais limpo. E, obviamente, o que nós vamos fazer ao mesmo tempo, se tudo isso se relaciona, nós também vamos criar estímulos sobre os aspectos superiores da vida. Uma simples oração, que às vezes a gente acha que, né, para que às vezes orar, ou então questiona o valor da oração, simplesmente numa atuação em relação a nós. E na questão de ligação criatura-criador sem necessidade de intermediário. Às vezes a gente vai na casa espírita e não é normal, pode já ter acontecido com muita gente aqui, que a pessoa disse assim, você vai lá no BSS? Vou. Então ore por mim. Bom, ora você por você, qual é a diferença, não é verdade? Claro que a gente pode até orar pela pessoa, mas a realidade é o seguinte, nós vivemos imersos em Deus, nós não conseguimos nos afastar da divindade. Não é? É o que o Paulo vai dizer, nós vivemos e nos movemos em Deus. André Luiz diz assim, nós vivemos no hausto do Criador, ou seja, no hálito do Criador. Não tem como, mesmo que não tenhamos consciência. O peixe não tem consciência, e essa é uma imagem de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. O peixe não tem consciência de que aquele líquido que ele vive lhe dá toda a sustentação e a condição de vida. No entanto, ele continua, independente de ser consciente ou não, e no caso inconsciente, ele continua sendo sustentado naquele líquido que lhe dá a vida. Então nós não temos como nos afastar do Criador, e o Criador não vai ouvir mais um do que o outro. Claro que as preces intercessórias estão aí para auxiliar as criaturas e nós podemos fazê-los, né? Evidentemente que é um trabalho de caridade, mas a questão de você orar por mim é ótimo, mas eu também posso fazer o esforço de entrar em contato, e veja que é uma condição de esforço pessoal, porque não basta pura e simplesmente orar, não é? Sem que haja atitude, sem que haja o esforço, sem que a criatura tome uma medida em relação a ela mesma. Não é possível que um processo possa acontecer aonde só se faça a oração sem que haja movimentação em relação aos nossos interesses. Quando Jesus diz assim, você pede que você recebe, é a mesma colocação de que você bate na porta que ela abre. Mas o que ele está dizendo? Tem uma ação de pedir, tem uma atitude no bater, para que as coisas tenham resposta. Então, há que se ter movimentação. Veja que a própria palavra oração em si traz no final dela a questão da ação, que na realidade é a ação do Espírito na relação criatura-criador, que é o que de fato faz com que sejam os primeiros movimentos da pessoa em relação à sua condição de buscar aquilo que lhe interessa, mas com consciência de pedir aquilo que é importante para a nossa existência, daquilo que de fato é o que nós precisamos e não necessariamente aquilo que queremos como a criança diante da prateleira de brinquedos. Já estamos muito evoluídos e conscientes para sabermos esta relação e entendermos que esta solicitação que será atendida tem que ser para o crescimento do espírito. Tem que haver a relação na questão do espírito. E sobre esse processo de esforço, nós fomos buscar uma historinha que é de origem católica, inclusive, e você pode encontrar na internet, que é a respeito do tapetinho vermelho. E ela é uma historinha que, pela condição, ela é, como dissemos, de origem católica. Narra que uma senhora adotou a neta porque os pais desencarnaram, no caso em questão morreram, e ela, miserável que era, os pais também viviam numa linha próxima da miséria, ela morava num barraco afastado da cidade, cerca de quase 10 quilômetros. E a neta entrou num quadro de pneumonia e a senhora não tinha a menor condição para poder atendê-la, dada que a situação era de pobreza extrema.
E no desespero que ela se encontrava, a menina com 6 para 7 anos, no desespero que ela se encontrava, ela fez uma ligação em relação àquilo que era a sua crença. Ela resolveu ir até a igreja da cidade para pedir para que, de repente, Jesus pudesse atender a sua neta, porque o quadro era muito grave. E ela, então, foi até a igreja. Veja que há ela foi caminhando. Então, ela foi fazendo o percurso dos 8 quilômetros, e quando ela chegou, era próximo do horário da missa, que comemorava, inclusive, o padroeiro da cidade, que era o mês de comemoração do padroeiro da cidade. E ela chegou próximo do horário da missa, e naqueles trajes que eram verdadeiros farrapos. E ela parou na frente do altar, e diante do altar ela disse: olha, Jesus, eu vim te fazer um pedido. Tive que caminhar da minha casa até aqui para te fazer um pedido. O senhor faz o seguinte: o senhor sai daqui e pega aquela estradinha de terra na periferia da cidade e o senhor vai andando. Quando o senhor chegar numa bifurcação, não entra na esquerda, entra na direita. O senhor vai andar ainda mais uns 2 quilômetros na estradinha de terra até que o senhor vai ver uma casinha. Essa casinha tem um tapetinho vermelho na porta. O senhor faz o seguinte: o senhor levanta o tapetinho vermelho, que a chave está embaixo. O senhor pega a chave, abre a porta, entra lá, cura a minha neta e depois o senhor fecha a porta e bota a chave embaixo do tapetinho vermelho. Havia algumas senhoras, as damas da sociedade da cidade, que estavam chegando naquele horário e, de repente, começaram a ver aquela cena esdrúxula, próxima do ridículo, na opinião delas, daquela senhora esfarrapada na frente do altar, fazendo o pedido, não é, em voz alta, para que Jesus fosse atender a neta naquela condição. Elas se aproximaram, dado que algumas autoridades já estavam chegando, se aproximaram da senhora e disseram: faça o seguinte, minha senhora, a senhora já pode voltar para a sua casa, que nós vamos aqui orar para a senhora, mas a senhora já pode ir saindo, já foi o suficiente, a senhora já pode ir saindo e deixa que nós oramos para a senhora, tá bom? Pode voltar, pode voltar. E ela, diante daquele quadro, né, na simplicidade que estava, ela saiu da igreja e empreendeu o caminho de volta. Quando ela chegou em casa, qual não foi a surpresa? A neta estava brincando com um pedaço de boneca, completamente curada. E aí ela virou-se para a menina e disse: minha netinha, mas que maravilha, o que aconteceu? Ela disse: vovó, foi o seguinte, quando a senhora saiu depois de um certo tempo, entrou um moço aqui, ele entrou e era interessante que ele tinha, os olhos dele brilhavam. E ele chegou perto de mim, colocou a mão assim sobre o meu peito e eu fiquei boa na hora. Aí ele virou-se para mim e disse assim: eu vou dar um recado para você dar para sua avó. Diga para ela que eu vou deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. Muita paz. Obrigado.